Olá, pessoal. Sou Luísa e hoje nós vamos ter uma aula sobre o sistema do complemento. Bom, então, em primeiro lugar, eu quero deixar um aviso para quem já deu uma olhadinha no que é o sistema do complemento, que a ideia de forma nenhuma é que vocês saiam da aula de hoje pensando nesse monte de letrinhas e C1 e C2. Isso daqui é o menos importante da aula de hoje. Eu quero que ao invés dessa imagem, quando vocês pensem em sistema do complemento, vocês pensem em para que ele serve, qual a função dele, o que ele faz dentro do nosso organismo. Então, o que é o sistema do complemento? O que eu quero que vocês entendam até o fim dessa aula? Que o sistema do complemento ele é composto por proteínas séricas e de superfície, que ele contribui tanto para a resposta imuninata quanto para a resposta imunoadaptativa, que ele é responsável pela indução, pelo aumento da sinalização de fagocitose. Ele também contribui com uma ação pró-inflamatória e também contribui para a lise de patógenos. Então, ao longo da aula de hoje, a gente vai ver como que o sistema do complemento é capaz de fazer todas essas coisas. Bom, então quais são as características importantes dos componentes do sistema do complemento que permite que esse sistema seja tão importante e vital no nosso organismo? Bom, então, em primeiro lugar, essas proteínas elas são produzidas por hepatócitos em sua grande maioria, mas elas também podem ser produzidas por células do sistema imune. Além disso, elas são constitutivas, quer dizer isso, elas estão sempre sendo produzidas ao longo da nossa vida. Mas, importantemente, elas podem ser induzidas durante a inflamação. Então, sempre existe um nível basal dessas proteínas, mas a produção delas pode ser aumentada em um momento de inflamação. Além disso, elas são naturalmente inativas, ou seja, alguma coisa precisa acontecer para que essas proteínas passem a exercer as suas funções. Além disso, elas interagem entre si. Então, aquela primeira imagem com um monte de proteínas e setas mostra justamente isso. Elas interagem entre si e isso vai acabar levando a um funcionamento do tipo cascata. Então, uma interação de uma proteína do sistema do complemento com a próxima vai permitir que essa próxima proteína possa interagir com a próxima e assim sucessivamente. Isso garante a amplificação do sinal. Tem um slide mais lá na frente que eu vou explicar melhor como que isso funciona. E justamente por conta dessa amplificação de sinal, ou seja, um evento pode acarretar, né, vai desencadear uma série de eventos de forma amplificada, justamente por isso é necessário que esse sistema seja altamente regulado e nós também vamos ver como isso ocorre mais para o final da aula. Bom, então, como foi descoberto o sistema do complemento? Até para a gente entender um pouquinho melhor esse nome, de onde ele vem. Bom, ele foi descoberto pelo pesquisador Jules Bordet, que acabou ganhando um prêmio Nobel de Medicina por conta dessa descoberta. Em outras aulas, acho que os professores já falaram de outros prêmios Nobel que foram ganhos em descobertas sobre imunologia, então a gente vê qual a importância, né, a grande importância dessa área de estudo. E o que ele percebeu foi que a lise, destruição de patógenos, ela dependia de dois corpos, né, que ele chamava. Então, um deles ele já sabia que era um anticorpo e sabia que ele era termoestável, ou seja, mesmo aquecendo aquela solução, você continuava tendo a funcionalidade do anticorpo, mas que existia alguma outra coisa ali naquela solução que, quando esquentada, parava de funcionar. Então, ele chamou essa coisa de sistema do complemento. Então, ele sabia que, além de você precisar de um anticorpo para ocorrer a lise dos vibriões, né, aqui na observação dele, você também precisava de um outro corpo, que ele não sabia o que era, e chamou o complemento porque complementa a função do anticorpo. Bom, então tá, afinal de contas, esse sistema do complemento, né? Para que ele serve, como que ele é ativado, como são suas funções efetoras, como ele é regulado, a gente vai então trabalhar todos esses pontos durante a aula de hoje. Bom, então para que serve? Né? Como eu já mencionei lá no começo, tem três principais funções do sistema do complemento. Uma delas é promover a opsonização e fagocitose dos patógenos, né? Então aumentar a fagocitose que ocorre por meio dos fagócitos, nossa resposta imune. Além disso, tem a função de promover a inflamação e também de lisar micro-organismos diretamente. Vamos ver então como essas coisas acontecem. Bom, então basicamente são três vias diferentes de ativação do sistema do complemento que vão ser importantes para que sejam alcançadas essas funções que a gente discutiu anteriormente.
Então, quais são essas vias? A gente tem a via alternativa, a via clássica e a via das lectinas. No próximo vídeo, eu vou falar bem detalhadamente sobre cada uma delas. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Que todas essas vias, elas têm coisas em comum. Essas são as coisas mais importantes de vocês lembrarem. Então, elas começam aqui, ó, essa primeira etapa. Sempre vai começar com o reconhecimento do micro-organismo, né? E aí, ou direto ou indireto. Vamos ver como é que isso funciona. Depois, a gente vai ter a formação da C3 convertase. Então, observem que a estrutura da C3 convertase em uma via é diferente das outras. A gente vai ver em detalhes. Depois, ocorre clivagem de C3, então a gente tem isso nas 3 vias. Depois, a formação da C5 convertase. Então, essas são as etapas principais que vão acontecer nas 3 vias e vamos ver como isso ocorre em mais detalhe. O que é importante da gente ver aqui também? Que ocorre aquela amplificação do sinal que eu falei para vocês. Cada um desses intermediários que são formados aqui, eles são enzimas, né? A gente observa pelo essa final aqui, ase. Então, essas enzimas, lembra de enzima? A enzima, ela é uma proteína que vai catalisar várias outras proteínas ou outras coisas, não necessariamente proteínas, mas nesse caso, proteínas. Então, o que acontece? Uma enzima pode catalisar vários fatores e, no caso aqui, vai gerar outra enzima que vai catalisar mais fatores. Então, isso promove aquela amplificação que eu mencionei antes. Isso acontece nas 3 vias. E, por conta dessa amplificação, isso aqui revela para o organismo que tem um sinal, porque esse sinal pode ser amplificado muito, muito. Então, normalmente, isso vem com um controle adequado dessas etapas, para justamente regular essa amplificação. E a gente vai ver como isso ocorre também. Então, tudo isso aqui, o que é bem importante da gente ver? Que ao longo dessas 3 vias, você tem a formação de pedacinhos aqui, por exemplo, C3A, C5A, que eles não ficam, né, não continuam aqui na via, mas eles são produzidos e são jogados ali no meio extracelular. Vamos ver qual a importância deles também. E no fim das contas, todas elas então levam à formação dessa C5 convertase. Para que serve essa C5 convertase? Bom, essa C5 convertase, ela vai clivar C5, permitindo a organização desses outros componentes, C6, C7, C8 e, por fim, C9, e vai promover, então, a formação desse complexo de ataque à membrana, ou MAC, né, do inglês. Então, vejam que duas daquelas funções que eu tinha mencionado anteriormente, ou seja, inflamação, ela ocorre justamente mediada por esses pedacinhos que sobraram, que eu mencionei no slide anterior, e a lise celular, que a gente já comentou que é uma das funções do sistema do complemento, ocorre por conta da formação desse complexo de ataque à membrana. Então, veja que ele é nada mais nada menos que um tubo que é inserido na membrana plasmática do patógeno, e esse tubo vai promover, então, a entrada, né, de fluidos e vai levar a um rompimento osmótico dessa célula e a lise celular, portanto, e morte daquele micro-organismo. Bom, então, só faltou a gente falar como que ocorre a função de promoção da fagocitose, né, que a gente vai ver mais na frente. Então, vejam que as 3 vias, elas possuem etapas em comum e elas culminam, né, no fim, com a produção desses fragmentos de componentes da via e a formação do complexo de ataque à membrana que propicia inflamação e lise celular, respectivamente. Bom, então aqui tem umas imagens muito legais que mostram, né, efetivamente como é esse canal que promove a lise das células. Então aqui a gente tem uma estrutura, né, mostrando um esquema, e aqui são micrografias eletrônicas, então é real, né, digamos assim, que a gente está vendo aqui. Então aqui a gente consegue ver um monte de tubinhos, né, de buraquinhos na membrana. Então aqui são esses complexos de ataque à membrana. E aqui, só como comparação, tem os tubos de perforina, que são promovidos pelos linfócitos citotóxicos, né? Então, vejam que os tubos de perforina são um pouquinho mais largos do que os tubos de C9, mas, ao fim, eles promovem a mesma coisa, que é justamente a entrada de fluidos
e o choque osmótico daquela célula. E aqui a gente vê a visão de perfil, né, do tubinho, então vejam que ele é relativamente grande, né, para o tamanho de algumas bactérias aqui no caso. Aqui a gente tem mais uma vez, agora são microscopias eletrônicas de varredura, mostrando justamente aqui, né, uma E. coli viva e aqui uma E. coli, né, sendo destruída já, justamente pela formação desses tubos. Bom, então agora vamos entrando na segunda pergunta, que é como o sistema do complemento é ativado? Bom, então, como eu já mencionei antes, existem 3 vias principais de ativação do sistema do complemento, e a gente vai trabalhar um pouquinho como que é a ativação dessas 3 vias. Então, temos a via clássica, a via da lectina e a via alternativa. Então, a via clássica, ela foi, né, como o nome já diz, a primeira a ser descoberta. Então, lembram lá, como eu mencionei antes, essa via, então, ela está relacionada aos anticorpos. Então, a via clássica é a via que depende dos anticorpos. A via das lectinas é a via que depende de lectinas. O que são lectinas? São proteínas que reconhecem açúcares específicos. Então, vai ocorrer um reconhecimento dos açúcares nessa via, ao passo que na via clássica ocorre o reconhecimento de anticorpos. E a via alternativa? A via alternativa, ela foi descoberta, então, depois da via clássica, por isso esse nome, apesar dela ser a mais simples, e por isso a gente vai começar pela via alternativa aqui no detalhamento. Mas vocês vão ver, então, que a via alternativa, ela reconhece diretamente o micro-organismo. Então, diferentemente da via da lectina e da via clássica. Bom, então vamos imaginar que no nosso organismo temos lá essas proteínas que fazem parte do sistema do complemento, constitutivamente na corrente sanguínea, certo? Então, o que acontece? Normalmente, esse componente C3, ele é clivado de forma bem devagar, mas ele é clivado naturalmente dentro do sangue. O que acontece quando ele é clivado? Ele é separado em C3b e C3a. Essa molécula C3b, ela é capaz de se fixar em membranas plasmáticas. Ela faz isso em membranas plasmáticas tanto de células do hospedeiro quanto de patógenos. Então, a gente vai ver depois como que ocorre a regulação para que isso ocorra primariamente em células de micro-organismos. A gente vai ver isso depois, mas então mantém aqui para o raciocínio que esse C3b ele vai se inserir principalmente, se fixar principalmente nas células de micro-organismos. Então, essa é a primeira etapa da via alternativa da ativação do complemento. Então, vejam que por isso ela é a mais simples, porque diretamente o primeiro componente do complemento está se ligando ao micro-organismo diretamente. O que acontece, então? Quando essa C3b ela é formada e se liga ao micro-organismo, ela passa a ser capaz de interagir com o fator B, que a gente vê aqui, então, está em roxo aqui. Esse fator B, então, quando ele se liga ao C3b, ele é reconhecido pelo fator D, que cliva esse fator B, gerando, então, esse complexo C3b-BB. Esse complexo aqui que é formado é o que a gente chama de C3 convertase. Ele é a C3 convertase da via alternativa de ativação do complemento. E adivinha o que a C3 convertase faz? Ela cliva C3. Então, esse C3 aqui, que eu mencionei para vocês, que é uma proteína sérica, que está normalmente lá no sangue e que em taxas lentas é clivado no sangue normalmente, quando existe a presença de uma C3 convertase, como é o caso aqui da formação desse complexo por conta do reconhecimento de um micro-organismo, essa clivagem de C3 é muito, muito, muito amplificada. E aí, tem-se a taxa de que uma C3 convertase ela é capaz de produzir milhares de C3b. Então, você vai ter um aumento na corrente sanguínea de C3b. E isso vai levar, então, a uma potencialização do reconhecimento de mais micro-organismos. Então, essa aqui seria a primeira etapa de amplificação. E aí, o que ocorre é que essa C3b formada aqui, além dela poder reconhecer outros micro-organismos, ela também interage com essa C3 convertase, formando então essa nova estrutura aqui, que é o que a gente chama de C5 convertase. Então, a C5 convertase da via alternativa, ela se refere a uma molécula C3b ligada a uma BB ligada a uma C3b de novo.
Essa enzima aqui, então, é capaz de clivar C5. C5 é uma outra proteína do sistema do complemento que está lá livremente no sangue, certo? Então, essa C5 vai ser clivada pela C5 convertase em C5b e C5a. Agora, algumas coisas que eu queria mencionar nesse esquema. Perceberam que a gente chamou de C3b e C3a, aqui a gente chamou de fator B, B, e aqui a gente chamou de C5b e C5a? Por que que um é A? Como que a gente decide qual que é o A e qual que é o B? Convencionou-se que o A é o menor. Então, é por isso que, como a estrutura maior que fica após a clivagem é essa que se liga aqui ao micro-organismo, a gente chama essa estrutura de C3b, e a que sobrou é a pequenininha, então é a C3a. Mesma coisa para o fator B e mesma coisa para o C5. Então, eu estou falando isso aqui porque depois vocês vão ver que vai ter uma outra proteína que, quando clivada, a que fica grudada, digamos assim, ligada no complexo é a A. E aí vocês vão se perguntar, ué, eu achava que B era porque era a que ficava ligada no complexo. Então, não. A nomenclatura do B minúsculo se refere à estrutura maior que foi formada, certo? Além disso, observem aqui que existe essa molécula C3b inativo, né? Então, essa C3b inativo é uma molécula que também tem a nomenclatura de IC3b, que é formada justamente por uma hidrólise natural que ocorre se essa C3b continua na fase fluida. Então, se ela continua no sangue e não consegue se ligar a um micro-organismo, por quê? Provavelmente porque não tem um micro-organismo ali, ou porque o micro-organismo que está infectando esse organismo tem algum mecanismo de escape, que a gente vai ver mais lá na frente. Então, você tem a formação desse C3b inativo. Então, recapitulando, a gente tem C3 na corrente sanguínea, que naturalmente é clivada, formando C3b. Essa C3b, ela se insere e se liga na membrana tanto de micro-organismos como de células do hospedeiro, mas existe um mecanismo que vai tirar essa C3b das células do hospedeiro. A gente vai ver mais lá na frente. Então, por enquanto, é importante pensar aqui. C3b fica ligada às células de micro-organismos dentro do nosso sistema, dentro do nosso corpo. Quando essa C3b está ligada a um micro-organismo, ela é capaz de interagir com o fator B, que por sua vez é clivado, formando C3b-BB, certo? E quando a gente tem essa estrutura aqui, ela é chamada de C3 convertase, que é capaz de clivar C3, como o próprio nome diz. E quando ela cliva C3, então ela promove a formação de mais C3b. E esse C3b interage com esse complexo, formando então um complexo que tem duas moléculas de C3b e uma molécula de BB. E essa aqui é a estrutura que a gente chama de C5 convertase para a via alternativa. E ela é capaz de clivar C5 por sua vez. Bom, aqui nesse slide a gente só tem, né, uma representação esquemática daquilo que eu mencionei antes, que é o que acontece com o C3. Então, C3 aqui intacto, ele pode ser clivado, né, formando C3b. Esse C3b, se ele encontra um micro-organismo e consegue se ligar à membrana desse micro-organismo, ok, ele vai ser o C3b associado à célula, que vai levar à continuação da cascata do sistema do complemento. Caso ele não se ligue e permaneça na fase fluida, ele vai sofrer uma hidrólise de forma natural e vai, então, se tornar o C3b inativo, que é aquele IC3b que a gente vai ver mais lá na frente um pouquinho sobre ele também. Bom, então essa é a via de ativação, né, a via alternativa de ativação do sistema do complemento. Agora a gente vai falar das outras vias. Bom, então agora vamos falar da via clássica de ativação do complemento. Lembrando que a via clássica é aquela que reconhece os anticorpos, né? Então, qual será que é o primeiro componente do sistema do complemento que vai estar em ação nessa via? Lembrando que essa foi a primeira via a ser descoberta, então é fácil lembrar que é o C1, certo? Então, vamos ver como que é a estrutura dessa proteína. Então, como vocês podem ver aqui, ela é formada por hélices, né? Então, cada um desses bracinhos aqui é uma hélice, e no fim essas hélices se enovelam, formando então essa base aqui. Cada uma dessas são 6 dessas alças aqui. E ao final de cada uma delas existe uma porção, chamada de cabeça, que reconhece o quê? Os anticorpos, certo? Então essa aqui é a estrutura do C1, que vai
C1q, que é essa estrutura principal aqui, que depois vai receber outras estruturas que a gente vai falar mais na frente, formando então a estrutura que reconhece os anticorpos. Vamos ver como é que é esse reconhecimento. Primeiramente, os anticorpos que são reconhecidos primariamente são IgG e IgM, vamos ver como. E, muito importante, é necessário mais de um FC, né? Então, mais de uma porção constante do anticorpo para fixação de C1q. Então, vamos pensar aqui nesse esquema aqui. Então, a gente tem aqui um patógeno, né? Aqui com um antígeno, que a gente não sabe qual é, mas um antígeno que está sendo reconhecido por esse IgG. O que acontece? Esse antígeno está sendo reconhecido por esse IgG e esse aqui pelo outro IgG. O C1q, ele precisa reconhecer 2 anticorpos para conseguir se fixar, assim como mostrado nesse esquema. Então, vamos pensar por que isso deve acontecer. Então, para que a gente precisa de 2 IgGs para fixar o C1q? Porque senão, o C1q não está na corrente sanguínea, assim como todas as proteínas do sistema do complemento, e os anticorpos também. Então, a gente não pode correr o risco, né, de que ocorra esse reconhecimento de um C1q reconhecendo um anticorpo só, porque isso poderia acontecer naturalmente na corrente sanguínea e não apenas na presença de um anticorpo, de um antígeno. Ou seja, quando você tem um micro-organismo que tem ali vários epítopos dos antígenos que são reconhecidos por anticorpos, primariamente IgG e IgM, então você tem uma aglomeração, digamos assim, desses anticorpos, e isso propicia uma estrutura que pode ser reconhecida pelo C1q. Esse é o caso do IgG, então você precisa de pelo menos 2 moléculas de IgG para ser reconhecido por um C1q. No caso do IgM, como funciona? Lembram que o IgM ele é uma estrutura pentavalente, ou seja, você tem 5 moléculas de IgM ali formando uma molécula? Então, nesse caso, você sempre tem pelo menos 2 IgMs ali para ser reconhecida pelo C1q. E aí é daquele problema, né? De elas poderem se encontrar sozinhas na circulação. Então, como que é no caso da IgM? No caso da IgM, apenas quando ela se liga a antígenos no micro-organismo, ela fica em uma conformação, tá vendo que ela normalmente, quando ela está livre, ela tem uma forma planar, e quando ela está ligada, ela modifica o seu formato. E é nessa forma ligada que ela pode ser reconhecida por C1q. Então, aqui está mostrando também o IgG e o IgM. Então, como que você precisa, né? Esse já é um primeiro controle de como o C1q reconhece anticorpos. Então, pensando um pouco evolutivamente, fica fácil da gente entender isso. Os indivíduos, né, em uma população que tinham C1q, que reconheciam IgM e IgG soltos ali no sangue, esses indivíduos não sobreviveram, porque isso é altamente deletério, né? Imagina você ter a ativação do sistema complemento, causando inflamação o tempo inteiro, causando lise de célula o tempo inteiro. Então, esses organismos, ao longo da evolução, eles vão sendo selecionados negativamente. E a gente fica, então, com os organismos que possuem C1q, que reconhecem IgG, pelo menos 2, e IgM ligado nessa conformação diferenciada. Bom, ok. Então, entendemos, né, como ocorre esse primeiro reconhecimento aqui de C1q dos anticorpos, que por sua vez reconheceram antígenos nas membranas dos patógenos. Bom, então o próximo passo lembra que o C1 ele é formado por C1q, que é essa principal aqui que eu mencionei mais no slide passado, mas também 2 outras subunidades, que é R2 e S2. Com essa ligação de C1q nos anticorpos, ocorre uma mudança conformacional que ativa R2 e S2. Por sua vez, essa S2 ativa, ela é capaz então de clivar C4. Então, lembrando, C4 é mais um componente da via do complemento que está livremente na circulação sanguínea. Então, C4 então é clivada e formando C4b e C4a. E C4b é bem semelhante a C3b, ou seja, ela é capaz de ser inserida e fixada na membrana desse micro-organismo. Esse C4b, então, vai ser fixado e o C4a, ele fica livre na circulação. Vamos ver qual a função dele mais na frente. Então, quando você tem esse C4b formado, C1S2, então,
uma daquelas enzimas aqui que estão no complexo C1, ela é capaz de clivar o fator 2, formando então o fator 2A e o fator 2B. O fator 2A é o que fica ligado a C4B e o fator 2B fica livre na circulação. Então vejam que aqui, lembra que eu mencionei no slide passado, em alguns slides para trás, que nem sempre é o fragmento B que fica ligado no complexo? Então, no caso do fator 2, quando ele é clivado para S2, o que fica ligado no complexo é a parte menor, ou seja, o C2A. Então, aqui a gente tem a C3 convertase da via clássica. A C3 convertase da via clássica, ela é formada por C4B, 2A, diferentemente da C3 convertase da via alternativa. Mas, independentemente da forma como a C3 convertase, da forma que ela tem, a função dela é a mesma, que é clivar C3. Ou seja, essa C3 convertase aqui, vamos aqui então para o próximo passo, ela cliva o C3 que está circulando livremente na corrente sanguínea, formando C3b e C3a, da mesma forma que na via alternativa. E aí, o que acontece? Esse C3b, ele se junta a esse complexo C3 convertase, formando o C5 convertase, assim como na via alternativa. Então, a diferença é que na via alternativa, a C5 convertase ela é formada por C3b, BB, C3b. E aqui no caso da via clássica, a C5 convertase vai ser formada por C4b, 2A e C3b, certo? E aí a gente tem então a formação dessa C5 convertase, que por sua vez vai clivar C5, né? Então C5 que está circulando livremente vai ser clivado em C5b e C5a, assim como na via alternativa. Então vejam que, sim, existem algumas diferenças entre as vias, né? E ainda tem a terceira via que a gente vai ver mais na frente. Contudo, elas são parecidas e o mais importante aqui não é vocês memorizarem, primeiro é o C2, CA, C4, enfim. Não é isso que é importante. O que é importante é que vocês entendam que essas vias elas ocorrem de forma sequencial e que você vai ter sempre a formação da C3 convertase, da C5 convertase, levando no fim das contas a produção de C3b, né, que promove essa amplificação do sinal, de C5b, que vai ser importante para o restante da via e para a formação do complexo de ataque à membrana, e desses fragmentos, C3A, C3A, C4A e C5A. Esses fragmentos eles vão ser importantes, então, para a promoção daquele ambiente pró-inflamatório que eu já falei um pouquinho antes, mas vamos falar com mais detalhes mais para frente. Bom, então agora vamos para a última das 3 vias de ativação do sistema do complemento, que é a via das lectinas. Então, o que são lectinas? Lectinas são proteínas que reconhecem açúcares, certo? Então, as principais lectinas que são responsáveis pelo início, né, da via das lectinas na ativação do sistema do complemento são as lectinas ligadoras à mannose, então elas reconhecem mannose, e as ficolinas, que reconhecem N-acetilglicosamina. Então, esses dois açúcares, eles são comuns em micro-organismos, né, e menos comuns em células de hospedeiro, nas nossas células de hospedeiro. Então, lembrem-se, né, a gente normalmente costuma esquecer do glicocálix, mas ele é uma das estruturas, né, primordiais na funcionalidade de uma célula. Então, lembrem que, além de você ter uma membrana plasmática ali com proteínas nessa membrana plasmática, essas proteínas, muitas vezes, na grande maioria das vezes, elas são glicosiladas, ou seja, elas passam por essa etapa pós-traducional de modificação. Então, após serem traduzidas nos ribossomos, elas recebem a adição de açúcares, né? São justamente esses açúcares que promovem essa, né, diferença entre as células de patógenos e as células de mamíferos. Então, são esses açúcares que são reconhecidos pelas lectinas nessa via de ativação do complemento. Então, a gente vê aqui que a lectina que está sendo mostrada aqui, ela na verdade tem uma estrutura até bem parecida com a do C1, né, que é o primeiro componente da via clássica de ativação do sistema do complemento. Então, o que acontece aqui? Na verdade, essa via das lectinas ela é bem semelhante, né, não só pelo seu primeiro componente, mas no resto dela. Então, eu vou fazer aqui, ao invés de a gente ter aquele esquema, eu vou fazer só as comparações.
Então, lembrem que o C1Q, além do C1Q, né, ele tinha o C1R2 e S2. Então, essas eram as unidades enzimáticas do C1. Aqui a gente tem a MASP1 e a MASP2, são as unidades enzimáticas das lectinas. Ok, então o que essas unidades enzimáticas fazem? Elas clivam C4, né, assim como na via clássica. Então, você tem o reconhecimento desses açúcares, essas lectinas, elas possuem essas unidades catalíticas, né, MASP1 e 2, que clivam C4, que estava ali sozinho, né, que estava livre na corrente sanguínea. Então, C4 é clivado em C4b e C4a. C4b é ligado às membranas dos micro-organismos. Então, esse C4b, ele vai promover, então, o C4b em conjunto com essa MASP1 e MASP2, vai promover a clivagem do fator 2. O fator 2 vai ser clivado em fator 2A, que vai continuar ali junto naquele complexo com C4b. E essa vai ser a C3 convertase da via das lectinas. Observe que a C3 convertase da via das lectinas é igual a C3 convertase da via clássica, certo? Ou seja, é formada por C4b, 2A. E essa enzima, então, ela vai promover a clivagem de C3, formando, então, C3b e C3A. C3b vai, novamente, se ligar a esse complexo, formando C5 convertase, assim como na via clássica. Então, a gente tem que a C3 convertase e a C5 convertase da via das lectinas é igualzinha a C3 convertase e C5 convertase da via clássica, certo? E aí, por fim, essa C5 convertase, ela vai levar a clivagem de C5, que vai gerar, então, C5b e C5a. E a gente já sabe o que essas subunidades vão realizar.